Olá, de volta, primeira MED, tudo bem? Olha, essa semana a gente está vendo algumas equações diferentes que a gente consegue resolver usando técnicas de fatoriação e a última técnica que a gente viu foi mudança de variável. Para você que não se lembra, foi isso aqui que nós vimos até aqui, ó. Aliás, é bom lembrar, a tarefa dessa semana são os exercícios 2 a 10. E eu vou reforçar, existem uns 3 exercícios, se eu não me engano, lá, que tratam-se de exercícios de treino intensivo, que tem A, B, C, D, E, que é para você que tem dificuldade, treinar e com bastante força ali tentar fazer bastante treino para entender de vez essa matéria, tá? Para você ficar bem treinado nisso e não enfrentar mais problemas por aí, beleza? Não deixe de fazer esses exercícios de A, B, C, eu sei que é cansativo, mas a ideia é que você faça bastante treino e de repente você já olhe para uma equação e fala, opa, já sei o que fazer, tá? Até aqui a gente viu como é que a gente usa a fatoração? Uma equação fatorada dá zero quando cada um dos seus fatores que a formam vale zero, né? A gente viu aqui colocando em evidência, pouco a pouco. Aí, quando a gente chega na versão fatorada da equação, como por exemplo nessa daqui, um produto vale zero quando cada um dos termos é zero, e aí é só zerar cada um deles e achar as raízes envolvidas na equação. A última equação que nós resolvemos foi essa daqui, usando essa técnica de variável, de mudança de variável, né? Eu disse para você que quando aconteceu o que aconteceu aqui, quando você enxergar coisas repetidas, você pode parar e pensar em pôr uma nova letra na posição daquilo que está repetido. Então você não vai mais ler x mais 1 elevado ao quadrado. Pare e pense, o parênteses está repetido. Então você lê parêntese ao quadrado menos 6 vezes o parênteses mais 8 igual a zero. Trocando então a conta do parêntese por P, você descobre o valor do P, que é o valor do parênteses, e a partir daí você descobre o valor do X. Beleza? Nesse segundo vídeo dessa semana, a gente vai resolver três outras equações que têm algumas particularidades. Veja só essa próxima. Ó. X à quarta menos 11x quadrado mais 18 é igual a zero. Essa equação, turma, repara, ela é chamada biquadrada. Por quê? Porque por menos que você enxergue, desculpa, né? Pode ser que você não tenha enxergado ainda, mas essa equação chama biquadrada porque ela tem, adivinhe, dois quadrados. Um quadrado não é difícil você ver. Um primeiro quadrado é esse cara aqui. O outro quadrado não está tão explícito, mas é esse aqui, ó. Você vai se lembrar das aulas de potências lá que você estudou com o Kogu, que x à quarta também é a mesma coisa que x elevado a. O 4 na tabuada é 2 vezes 2. E quando você tem uma multiplicação lá no parênteses, lá no expoente, você pode vir com um parêntese. Eu dei um spoiler aqui do que eu ia fazer. Então, repare, o x à quarta, inclusive nós usamos isso em fatoriação, é o quadrado de x ao quadrado. Por exemplo, x à sexta é o quadrado de x ao cubo. X na décima é o quadrado de x na quinta, porque a hora que você multiplicar esses expoentes, volta a aparecer quem estava escrito ali. Ok? Então, essa equação aqui se chama biquadrada, porque ela tem, como eu já disse, dois quadrados. Um dos quadrados é o próprio x quadrado, que você vê ali, e o outro é x à quarta. Você vai precisar de se acostumar a enxergar o x à quarta como o quadrado de x ao quadrado. Aqui tem de novo o x quadrado, com o quadrado aqui por fora, menos 11, mais 18 igual a zero. Agora você vai se lembrar do exercício que acabamos de fazer. Pare, pense. Poxa, parece que tem algo repetido, hein? E não é qualquer um. Quem está repetido aí é a potência do x quadrado. Olha lá, ó. Potência repetida, você para e põe uma letra no lugar. Nós vamos usar mudança de variável de novo. Então, olha só. Mudando a variável dessa equação, nós vamos substituir o x quadrado por p. Então, no lugar desse cara aqui, nós vamos botar um pzinho, no lugar desse cara aqui também vamos botar um pzinho. A equação, então, vai ficar pzinho ao quadrado menos 11 pzinhos, nesse caso é p de potência de x, p de potência, mais 18 igual a zero.
Então, nós estamos de frente de uma, né, estamos aqui com uma equação de segundo grau, na qual, resolvendo, vamos encontrar o valor da letra P. O que que a gente sabe sobre essa equação? Vamos fazer um teste, hein? A soma das raízes dessa equação tem que dar menos b sobre a, que é menos 11 dividido por 1. A soma tem que dar 11. O produto é o c sobre o a, que é o último pelo primeiro. 18 dividido por 1, 18. Agora a gente vai ter que fazer umas continhas, gente. Força. Quais são os números que somados dão 11 e multiplicados dão 18? Vamos na tabuada? Vamos começar pela tabuada do 1? 1 vezes 18 dá 18, só que 1 mais 18 dá 19, não serve. Na tabuada do 2, 2 vezes 9 dá 18, e 2 mais 9 bateu, deu 11. Isso quer dizer que as soluções dessa equação são o 2 e o 9. Uma das soluções dessa equação é o 2, outra das soluções dessa equação é o 9. Muito bem. O problema é que nessa equação, ao resolvê-la, você não acha o x, você acha o valor do p. Então, nós descobrimos que ou o pzinho vale 2 ou o pzinho vale 4. Mas, ô, gente, quem que era esse pzinho mesmo? De onde esse pzinho veio? Esse pzinho veio de quando eu substituí x² por p. E agora que eu descobri quem é o p, no lugar do p eu devolvo o x². Então vai ficar x² igual a 2 ou x² igual a 9. Igual a 2 ou igual a 9. Muito bem. O x² é igual a 2 quando x é igual a mais ou menos a raiz de 2. Não tem raiz inteira, deixa escrita desse jeito. Ou ainda, x igual a mais ou menos a raiz de 9, que é mais ou menos 3. Conclusão, as soluções dessa equação, lembra que se tratava de uma equação de quarto grau? Foram 4 valores. A raiz de 2 positiva, a raiz de 2 negativa, o número 3 positivo e o número menos 3, o 3 negativo. Ok? Então, de novo, resolver usando mudança de variável. Primeira coisa que você tinha que escrever, que perceber nessa equação biquadrada, vou anotar aqui, ó. Equação biquadrada. É você perceber que ela chama biquadrada porque possui dois quadrados, um está explícito, o outro nem tanto. Trocando esse quadrado por outra letra, a gente descobre o valor dessa letrinha e depois devolve o quadrado e finaliza. Uma maneira bem mais rápida e bem mais fácil. Ok? Agora, nas equações que a gente vai ver a seguir, a gente vai se deparar com uma coisa que a gente não gosta muito quando vê. Nós vamos resolver agora equações irracionais. Equações irracionais são aquelas que apresentam uma raiz na sua composição. São equações que vão aparecer raiz quadrada. Repara nessa próxima, ó. Raiz quadrada de 10x mais 5 é igual a x mais 3. Puxa, o que é que nós vamos fazer para que essa raiz quadrada suma daí? Ó, em primeiro lugar, você deve se lembrar das aulas de funções do Kogu, que quando aparece uma função com uma fórmula de divisão ou com raiz, é importante que você se lembre das condições de existência. Numa equação com raiz, por causa disso, nós vamos resolver ela do método que você vai ver aqui, e no final, a gente sempre vai pegar os valores que encontramos, substituir de volta na equação para ver se não dá nenhum problema. Eu já te explico por quê. Olha só. Para eliminar uma raiz quadrada, para ela sumir daí e não dar mais trabalho para a gente, sabe o que a gente pode fazer? É só elevar os dois lados da equação ao quadrado. Veja só. Como aqui tem uma raiz quadrada, para que ela suma de vez, a gente pode simplesmente quadrar o lado esquerdo e quadrar o lado direito. Ao quadrar o lado esquerdo, a raiz quadrada ao quadrado some e fica apenas o 10x mais 5 igual. Gente, é feio falar que some.
viu? Ano que vem você vai ver isso com mais detalhes. Por enquanto, acredita que some, ponto. Tá? Por enquanto ela some mesmo, depois a gente vai testar e ver o que acontece. Agora, desse lado a gente tem o x mais 3 ao quadrado. Para quem não se lembra, x mais 3 ao quadrado pode ser calculado assim. X mais 3 vezes ele mesmo. Aí você distribui x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, 3 vezes x mais 3x, 3 vezes 3, 9. Então, vai dar x quadrado mais 6x mais 9. Ou, se você lembrar do famoso produto notável, você escreve assim direto, ó. Isso daqui é o quadrado de uma soma. O quadrado de uma soma é o quadrado do primeiro cara mais 2 vezes esse. 2 vezes 3 dão 6, vezes x, 6x, mais 3 ao quadrado, o quadrado do segundo, 9. Lembra de quando a gente treinava? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fechou? E se você não se lembrasse, era só copiar na frente e distribuir. Ao então elevar ao quadrado, ao passo que a raiz sumiu, acabou aparecendo uma equação de segundo grau. Não é nada demais, né, gente? É só a gente jogar os números para os lados certinhos e ver o que acontece. Vamos lá. Vamos trazer todo mundo para o lado da esquerda. Vamos ficar assim, ó. Com 10x mais 5, pula para cá, menos x quadrado, pula para cá, menos 6x, pula para cá, menos 9, igual a zero. Então, a gente ordenando aqui as potências e fazendo as continhas. A gente fica com menos x quadrado, aí olha lá, 10x menos 6x vão dar 4x. E ainda mais 5 com menos 9 vai dar menos 4. Tudo isso aqui é igual a zero. Multiplicando por menos 1 para que o x quadrado fique positivo e não dê trabalho para a gente fazer conta, a gente vai ficar com x quadrado menos 4x mais 4 igual a zero. Fechou? Agora nós temos que resolver essa continha. Você pode resolver ela do jeito que você preferir, por soma e produto ou pelo Bhaskara. Eu vou insistir mais uma vez em treinar mais um pouquinho soma e produto. Ó. Aqui é uma equação de segundo grau. Então, a gente está esperando duas raízes. A soma dessas raízes tem que dar menos b sobre a, que é menos o b, que é menos 4, dividido pelo a, que vale 1, que é o que está aqui na frente. A soma tem que dar 4. E o produto, a multiplicação dessas raízes, tem que dar c sobre a, que é o cara que está sozinho dividido pelo principal, 4. Na tabuada do 1, você faz 1 vezes 4 para dar 4. Só que 1 mais 4 não dá 4. A soma não serve. Tchau. Na tabuada do 2, você faz 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4 mesmo. E por acaso 2 mais 2 dá 4 também. Isso quer dizer, então, que as soluções dessa equação, na verdade, são as mesmas, né? Ou x é 2 ou x é 2. Então, a gente fica com x igual a 2. Ou x igual a 2. Na verdade, 2 é uma raiz única, né? Uma raiz dupla. Agora, antes de finalizar e escrever a solução, sabe o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que usar a nossa cabeça. Nós vamos ter que vir aqui na equação e usar a nossa cabeça, especificamente essa parte aqui. Sabe o que a gente vai fazer? Você vai ter que pegar a sua cabeça, pegar a resposta que você encontrou e testar. Testa a resposta para ver se serve. Vai que acontece algum problema. Então, olha só. A equação era raiz quadrada de 10x mais 5 igual a x mais 3. Tá, a gente descobriu que o x tinha que dar 2. Vamos substituir aqui dentro e ver se dá certo. Põe o 2 aqui e põe o 2 aqui. 10 vezes 2 dá 20, com 5 dá 25. Então, ficou raiz de 25, que é 5. Do outro lado, 2 mais 3 é 5. Ok, serviu. Se a raiz serviu, então a gente já pode falar com certeza absoluta que, portanto, no final dessa conta, a solução da equação é apenas o número 2, que acaba sendo uma raiz, nesse caso dupla da equação do x², mas é a única raiz dessa equação aqui.
tá? Ô, turma, pergunta rápida. Por que é que a gente precisa de testar os valores no final de uma equação que tem raiz? Pelo seguinte motivo, ó, quer ver? Vou até fazer aqui uma observação. Espero que você concorde comigo que o número 3 é igual ao número 3, não é? Quando você eleva ao quadrado os dois lados dessa equação, você vai ficar com 9 igual a 9, que é verdade mesmo, continua sendo verdade. Por outro lado, você há de novo de concordar comigo que o menos 3 não é igual a 3. Eles são diferentes. Mas quando você eleva eles ao quadrado, o menos 3 ao quadrado dá 9, e o 3 ao quadrado também. Aí você acaba transformando uma falsidade numa verdade, entendeu? Nesse caso aqui, por causa disso, quando a gente pega a equação com raiz e eleva os dois lados ao quadrado, pode ser que um dos valores que apareçam no resultado acabe gerando alguma coisa errada, alguma coisa contraditória. Pode ser que a gente tenha transformado uma falsidade numa verdade, como você viu aqui no segundo caso. Por isso que a gente vai precisar de testar toda vez que estivermos resolvendo uma equação com raiz, tá bom? Vamos resolver mais uma? Olha só. Letra H. Antes de tudo, o que nós vamos fazer? Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer antes de levar tudo ao quadrado é dar um jeito nesse x. Porque eu não sei se você percebeu, porque para elevar uma equação ao quadrado, a raiz tem que estar sozinha, preferencialmente. Se não, quando você levar ao quadrado e fizer o produto notável, não vai sumir a raiz dali, não vai deixar de atrapalhar. Então, a primeira coisa que a gente faz é pegar a raiz e deixá-la sozinha. Para isso, eu vou ter que pegar o x que está somando e mandar lá para o outro lado subtraindo. Então, a gente vai ficar com, vamos lá, raiz quadrada de 7 menos 2x igual do outro lado 2 menos x. Esse cara eu mandei para lá. Beleza. Agora sim, estamos prontos para quadrar os dois lados da equação. Quadrou daqui, quadrou de lá. A raiz quadrada ao quadrado, corta, corta, some, né? Sobrou 7 menos 2x igual, cuidado aqui, turma, ó. Isso aqui, mais uma vez, é um produto notável, é o quadrado da subtração. O quadrado de uma subtração tem uma regrinha prática para a gente fazer. A gente faz o quadrado do primeiro, 2 ao quadrado é 4, menos 2 vezes 1 vezes o outro, 2 vezes 2 é 4, vezes x, 4x, mais o quadrado do outro. Beleza? Não se esqueça disso. Mas, se por todo caso você se esquecer, é só você se lembrar que 2 menos x vezes 2 menos x, usando a distributiva, você também chega no mesmo resultado. Beleza, então vamos trazer dessa vez todo mundo que está à esquerda para a direita. A gente vai ficar com 4 menos 4x mais x quadrado. Vem para cá o 7 como menos 7, vem o 2x positivo. Do lado de lá não sobrou ninguém. Então, a gente vai ficar com x, ordenando as potências. X quadrado, de novo, menos 4x com mais 2x vai dar menos 2x. E ainda, 4 menos 7 dá menos 3. Tudo isso, então, vai ter que ser igual a zero. Agora, a gente resolve essa nova equação aqui, ó. Nessa nova equação, eu vou insistir em treinar mais uma vez soma e produto, hein? Ó, a soma das raízes tem que dar menos b sobre a. Vai dar menos 2 dividido por 1, que é 2. Enquanto o produto das duas soluções da equação do segundo grau que temos aqui é c sobre a, que é menos 3 direto dividido por 1. Menos 3. Muito bem, turma. Na tabuada, eu me lembro. Bom, veja só, né? A gente tem aqui dois números que somados dão 2 e multiplicados dão menos 3. Turma, quando uma multiplicação dá negativa é porque um dos carinhas é negativo. Então, nós vamos ter que fazer o teste um por um e ver o que acontece. Por exemplo, na tabuada do 1, você faz 1 vezes 3, que dá 3. Um deles tem que ser negativo. Vamos testar o menos aqui, ó.
menos 1 com mais 3 dá 3 menos 1, 2. Bateu. Opa, maravilha. Então, logo no primeiro teste já resolvemos, ó. Os resultados dessa equação podem ser menos 1 ou 3. Por quê? Porque a soma dá 2 e o produto dá menos 3. Beleza? Mas antes de finalizar, não se esqueça. Você tem que usar a cabeça, especificamente essa testa aqui. Essa parte aqui. Acabei com a graça. Pega o valor que você escolheu, vai lá e testa. Ó, vamos testar um por um, né? Então, vou até fazer o seguinte. Quem sabe faz ao vivo, como diria aqui, o Faustão. Ó, vamos aqui na equação, então. Essa daqui é a equação. Vamos fazer um teste. Para x igual a menos 1, a gente fica com menos 1 aqui, menos 1 aqui, e a equação vai se transformar em menos 1 mais raiz quadrada de 7 menos 2 vezes menos 1, tudo isso igual a 2. Então, a gente fica com menos 1 mais raiz quadrada de, lá dentro da raiz, veja só, 7 menos 2 vezes menos 1 dá mais 2, 7 mais 2 dá 9, menos 1 mais raiz de 9, tem que dar 2, mas a raiz de 9 é 3, menos 1 mais 3 dá 2, 2 igual a 2. Ok, serviu. Portanto, uma das soluções a gente já pode falar com certeza que é o menos 1. Agora vamos ver se a outra serve também. Vamos lá, para x igual a 3. Então, eu vou pegar de novo a mesma equação aqui e no lugar do x eu vou colocar 3. 3 aqui, 3 aqui. Vamos ver se vai dar certo. Espero que sim. 3 mais raiz quadrada. Aqui eu estou fazendo passo a passo, turma, mas você pode fazer de modo bem rápido aí no rascunho, tá? Menos 2 vezes 3. Então, você vai ficar com 3 mais raiz quadrada de 7 menos 2 vezes 3 dá 6. 7 menos 6 dá 1. Raiz de 1, opa, raiz de 1 é 1. Só que 3 mais 1 não é igual a 2. 3 mais 1 é 4. Olha lá. Isso significa que essa daqui, essa raiz 3, x igual a 3, não serve. Provavelmente é daquelas que quando você leva ao quadrado, transforma em alguma coisa mentirosa numa coisa verdadeira. Alguma expressão mentirosa numa expressão verdadeira. Então, só lembrando que o que eu estava fazendo aqui é testando os valores. Testando os valores. Só para ficar organizadinho aqui nas anotações, tá bom? Ô, gente, então, nessa aula eu queria então ter te mostrado essa semana, né? Nessas duas aulas, eu gostaria então que você tivesse percebido essas novas equações de terceiro grau, essas novas técnicas, para você ter, para que tenha significado tudo aquilo que a gente viu antes de resolver equações. Você viu toda aquela parte de fatoração, de produto notável, para chegar nessas equações e conseguir resolvê-las de uma maneira mais rápida. Era importante também que você se lembrasse que quando aparece algo repetido, você pode pensar e trocar a letra, colocar uma outra letra no lugar daquela expressão. E também em equações com raízes, basta deixar a raiz sozinha, elevar ao quadrado, resolver a equação e no final, não se esqueça de testar. Beleza? Não se esqueça também de fazer hoje a tarefa, né, nessa semana, a tarefa mínima do exercício 2 ao exercício 10. Tente não pular, a menos que você esteja muito seguro. Não, já sei essa matéria. Aí você não precisa de fazer aqueles de A, B, C, D, E, que são os exercícios de treino intensivo. Se você tem dificuldade, não se esqueça de se dedicar bastante àqueles lá, tá bom? A gente se vê na semana que vem. Muito obrigado aí pela companhia e até a próxima. Tchau!